Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Já sei, você quer muito fazer intercâmbio, até já sabe um pouco de inglês, mas está preocupado em como vai ser quando você estiver lá em outro país, tendo aulas em outra língua. E se eu disser que você pode fazer um treino, digamos assim, para essa experiência aqui mesmo? A gente vai conhecer a história de um estudante que está de malas prontas para um intercâmbio nos Estados Unidos e que ganhou muita confiança fazendo antes uma disciplina do próprio curso de graduação, mas em inglês, aqui mesmo do Brasil. E se você é aluno de qualquer curso de graduação da UDESC, a oportunidade está aí, com inscrições abertas. Interessou? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com Jorge Brandalize, que é estudante de administração empresarial na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele estuda na ESAG, unidade da UDESC aqui em Florianópolis, está na 5ª fase, e ele conseguiu agora, recentemente, está esperando aí para viajar, um intercâmbio na Universidade do Norte da Flórida, nos Estados Unidos. Mas não é exatamente disso que a gente vai falar com ele agora. A gente também vai conversar um pouquinho sobre esse projeto dele de fazer intercâmbio, mas o Jorge, ele participou no último semestre de um projeto muito bacana que tem aqui na UDESC ESAG, que são as disciplinas que são ministradas em inglês. Essas disciplinas elas são pensadas para atender intercambistas, estudantes estrangeiros que vêm fazer intercâmbio aqui na UDESC ESAG, mas os estudantes da UDESC também podem fazer essas disciplinas. O Jorge participou dessa última turma, já nesse esquema online, tendo aulas à distância, e a gente vai conversar com ele agora sobre como foi essa experiência e como ela ajudou na obtenção dessa oportunidade de intercâmbio também que ele vai viver agora no segundo semestre. Jorge, muito obrigado por participar aqui da entrevista. Bem-vindo ao podcast. Opa, boa tarde, Carlito. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço poder falar um pouquinho sobre a oportunidade de intercâmbio e principalmente sobre as matérias em inglês, que são um projeto muito legal e que me ajudou bastante. Jorge, você fez no último semestre uma disciplina do curso de administração, que é o seu curso, né, chamada International Business, né, administração seria negócios internacionais, comércio internacional, né, alguma coisa nessa área. Conta pra gente por que você decidiu fazer essa disciplina em inglês. Vamos lá. Eu sempre quis, desde que eu entrei na faculdade, começar e fazer o projeto de intercâmbio. Só que para isso, eu sabia que eu tinha que desenvolver um pouco mais meu inglês. Eu tenho contato com inglês desde pequeno, desde cedo, em torno dos 8 anos. Me formei na escola de inglês com 15 anos, porém depois disso eu tive o inglês básico do meu colégio, tudo, mas eu perdi um pouco o contato. Aí quando eu entrei na faculdade, eu tinha interesse em fazer um intercâmbio, mas sabia que eu precisava reatar esse inglês. E quando eu vi a proposta das matérias em inglês abertas para estudantes da UDESC mesmo, eu falei, ó, é a oportunidade perfeita, vou retomar meu inglês, vou poder conversar, vou poder entender, vou poder ler em inglês, poder reatar e tentar encaixar isso com uma oportunidade de intercâmbio já. E para isso eu vi logo o edital aberto, dei uma olhada nas matérias, a matéria de International Business do professor Marco inicialmente me interessou muito, e eu acabei optando por ela e não me arrependo nada e gostei muito mesmo da matéria. Para esse teu objetivo de retomar a prática do inglês e tal, você acha que essa opção foi melhor do que você fazer, por exemplo, um curso intensivo de inglês? Olha, é que eu acho que depende muito do objetivo da pessoa e do nível de inglês da pessoa mesmo. É porque em questão de
vocabulário, essas coisas eu já tinha bastante conhecimento, meu conhecimento já estava mais trancado, já estava mais esquecido. Mas eu acho que talvez um curso, para mim, não seria tão interessante. Para pessoas que já aprenderam bastante, que já se formaram, eu acho que um curso não seja tão interessante. Eu acho que talvez a matéria em inglês seja mais interessante, por quê? Porque aborda mais na prática, aborda mais termos em relação à administração. Se a pessoa tem um curso, ou até não tem um curso relacionado à administração, a matéria ajuda bastante, porque aprende termos e aprende como lidar nessa matéria em específico com a internacionalização das empresas, ou seja, como que levar uma empresa lá para fora, como lidar, como tratar com pessoas de outros países nessa questão de administração. E eu acho que especificamente para mim e para pessoas que já têm o conhecimento do vocabulário em si mais avançado, é um projeto muito interessante que ajuda bastante. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a experiência em si de assistir às aulas, porque você entrou num semestre atípico, né? Essas disciplinas em inglês já existem aqui na UDESC ESAG há algum tempo, mas elas eram como as outras disciplinas, presenciais, né? Junto com os brasileiros e estrangeiros ali. E no semestre passado, assim como vai ser no próximo, foi uma turma online, né? Conta como é que foi essa experiência, se funcionou bem, como é que você viu participar das aulas desse modo. Começando, eu acho que as aulas começaram início de novembro. Esse foi um semestre atípico, tanto por causa da pandemia, tanto por causa da pausa, porque o semestre teve uma interrupção em dezembro e janeiro e retornou em fevereiro, ou seja, metade do semestre aconteceu em novembro e dezembro, e a outra metade em fevereiro, março e um pouquinho de abril. Eu tive o começo das aulas em novembro e inicialmente o professor tratou um pouco mais da parte teórica, ou seja, abordar os conceitos para a gente, apresentar os modelos teóricos e como que eles se aplicam a empresas lá fora. A segunda parte da disciplina foi uma parte mais prática, que o professor já tinha explicado desde o início, que era na qual a gente trataria mais sobre um caso de internacionalização de empresas, ou seja, a gente escolheria uma empresa e buscaria abordar o caso dela de como foi para ela ir para fora, quais são as dificuldades que ela passou, quais são os métodos que ela utilizou para ir para lá e como que ela se encontra no momento. E isso foi muito interessante, porque pô, a parte prática é aí que tu aprende tudo. Como que tu usou? Tu vê o caso de um gigante que deu certo, uma coisa assim, tu consegue se espelhar, tu consegue se basear tanto pro teu negócio, que é uma pessoa que quer abrir um negócio, ou tanto se é uma pessoa que quer tratar da forma executiva, é uma pessoa que olhar para quem deu certo, tanto nos erros quanto nos acertos dele, é uma coisa muito importante. Porém, não pode ser desvalorizado olhar para quem deu errado e perceber o que eles fizeram que levou eles a não dar certo. Ou seja, na disciplina o professor Marco tratou tanto para a gente mostrando o que deu certo, como é que eles chegaram lá e quais foram os acertos que eles cometeram e quem que deu errado, o que aconteceu, o que eles erraram e o processo não deu certo. E eu achei isso muito interessante da disciplina. Em questão do EAD, é claro que muitas vezes o presencial, o próprio professor falava que sentia falta do chão de borracha da UDESC, ou seja, sentia falta de características específicas, porque o professor mesmo falou que quando a matéria é ministrada para estrangeiros, ele trabalha com dinâmicas diferentes, tanto que às vezes ele não tem algumas coisas que ele não consegue explicar para eles em questão cultural, às vezes de língua, e daí ele precisa adotar dinâmicas diferentes. Para nós no EAD, foi muito diferente da presencial, só que eu acredito que foi muito positivo. O professor usava suas 2 horas, 3 horas de aula diária de manhã e mostrava geralmente a parte teórica, conversava com a gente, pedia inputs nossos, perguntava se o pessoal sempre estava entendendo. Eu acho que foi uma matéria que me ajudou muito e foi muito positiva para mim e para todos os meus colegas que cursaram. E para esse intercâmbio que você conseguiu agora, né, é bom a gente explicar até que o George foi aprovado para fazer um intercâmbio na Universidade do Norte da Flórida por um programa da UDESC, que é o Programa de Mobilidade Livre Internacional, né? Por esse programa, a UDESC tem convênio com algumas universidades, aliás, com várias universidades, né? São quase 90 universidades em cerca de 20 países, e o estudante da UDESC de graduação, ele pode se candidatar ao programa e aí ele escolhe uma universidade conveniada e ele pode estudar lá um semestre, 1 a 3 semestres nessas universidades, sem precisar, né, por conta do convênio, sem precisar pagar pelas aulas, né, que normalmente são bem caras, né, no exterior, né, diferente do Brasil, onde a gente tem ensino superior gratuito, na maioria dos países, América do Norte e Europa, você tem que pagar pela universidade, né. No que a disciplina em inglês te ajudou aí nesse processo? Olha, como eu tinha dito inicialmente, ajudou muito pro meu objetivo de acabar tirando o meu inglês do armário, porque como eu falei, eu não tinha contato direto com o inglês há 5 anos
E olha, chegar na disciplina de inglês, aprender termos de business, aprender termos mesmo, que são usados lá fora e que vão ser usados com certeza nas matérias que eu vou cursar, e poder falar o inglês, porque no caso de apresentação, como eu falei que a gente apresenta o caso de internacionalização da empresa, é uma apresentação falada, ou seja, a gente trata, chega para a sala e apresenta como que foi o caso mesmo. Aí, basicamente, é um seminário apresentado por ti totalmente em inglês. Aí é uma coisa que inicialmente tu fica muito nervoso, mas o professor já vai trabalhando tu falando inglês ao longo do semestre e ao longo aos poucos vai se soltando, vai chegando, para quando chegar no seminário, teu inglês já tá bem melhor. E olha, isso me ajudou muito por questão de uma coisa que importa muito para a faculdade lá fora é a nota do TOEFL, ou seja, a nota da proficiência, que eu não tinha feito ainda e eu precisei fazer para essa faculdade. Aí o TOEFL é dividido em 4 setores, principalmente. O speaking, questão de falar, o reading, questão de ler, o writing, questão de escrever, e o listening, questão de ouvir. E todas essas 4 foram trabalhadas na matéria do professor Marco. Tanto a leitura, quanto a escrita, quanto a fala, quanto escutar. E eu acho que isso desenvolveu muito, conseguiu voltar muito meu inglês, e eu acho que sem a matéria em inglês, pô, eu teria provavelmente buscado outro método de fazer isso. Mas se eu não tivesse, eu acho que nada me ajudou tanto quanto a matéria em inglês me ajudou. E você acha que é um bom treinamento, uma boa prévia, assim, para quem vai como você fazer intercâmbio num país de língua inglesa? Você acha que vai chegar lá mais tranquilo, assim, mais seguro? Com certeza absoluta. Principalmente porque é uma simulação, basicamente, do que vais enfrentar lá fora, que é uma matéria completamente em inglês, no qual os colegas falam inglês, o professor fala inglês, e o teu objetivo tem que ser entender, tem que, por exemplo, numa questão de exercício em grupo, conversar com teus colegas em inglês, tem que ler o material completamente em inglês, e chegando lá fora, eu acho que é uma prévia perfeita, uma simulação perfeita de se preparares e entenderes como que vai ser a matéria lá fora. Eu acho que é assim, ó, pro pessoal que tem interesse em fazer um intercâmbio, seja de mobilidade acadêmica ou seja de outros tipos, uma matéria em inglês é uma experiência extremamente produtiva que vai ajudar muito a pessoa para quando for lá para fora. Ô Jorge, você parece ser um cara que tem uma visão, assim, uma perspectiva internacional até da sua própria carreira, né? Você está indo para fazer intercâmbio, você fez essa disciplina de International Business, né? Nessa perspectiva, assim, de carreira, que você deve estar pensando em fazer uma carreira internacional, talvez, no que essa experiência de fazer essa disciplina você acha que ajudou? Olha, só explicando inicialmente a questão da carreira, eu realmente busco, eu acho que depois da UDESC, eu vou tentar buscar talvez um programa de pós-graduação ou talvez até outra graduação lá fora para complementar meus estudos, porque eu tenho interesse, seja trabalhar lá fora ou seja trabalhar no Brasil, com aspectos internacionais, então eu tenho bastante interesse. E essa matéria, para mim, foi uma porta de entrada nesse mundo, ou seja, perceber, realmente é isso que eu quero. O professor Marco apresentou muitas coisas para a gente em caso de internacionalização, de como as empresas internacionalizaram, de como tratar diferentes culturas, e eu acho que isso, cara, foi o que me fez ter a certeza de o que eu queria é trabalhar internacionalmente, seja em outros países ou seja aqui. Eu acho que essa matéria foi a porta de entrada perfeita para mim e a garantia de que realmente o que eu quero trabalhar é isso. Por quê? Porque me mostrou os termos, me mostrou o aprendizado, me mostrou como que isso acontece, em especial a prática, ou seja, como que as empresas fazem isso, como que é tratar as culturas. Eu acho que a parte prática me auxiliou muito e vai ser a base que eu estou montando para poder desenvolver uma carreira maior lá fora. Então eu acho que você recomenda a experiência, né? Recomendo fortemente a experiência. Para o pessoal, por exemplo, eu acho que diversas matérias, pelo menos para o meu curso de administração, o pessoal que tem interesse, a matéria também consegue ser validada, consegue creditar com outras matérias do currículo muitas vezes, mas mesmo se não creditar, é hora extra, é coisa que vale. E às vezes o currículo da UDESC, não é só o currículo da UDESC que importa. Para mim, o currículo, o histórico escolar é uma das coisas que menos vai importar. O que mais vai importar é o que eu aprendi mesmo na experiência e o quanto isso vai me ajudar tanto lá fora ou para a minha vida, para praticar o inglês, para poder desenvolver o inglês, mesmo para o pessoal que não tem interesse de ir lá para fora, eu acho que as matérias são uma coisa muito positiva para poder desenvolver o seu inglês. Não sei como que é o contato com o inglês de vocês, se tem contato diário, contato semanal, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a matéria é uma forma de praticar e melhorar o inglês, porque, cara, pra mim a língua dizem que o mandarim, mas o inglês para mim é uma das línguas do futuro. Eu acho que os bons profissionais vão precisar, no mínimo, entender e falar um pouco do inglês para poder se conectar no futuro. Legal, a gente conversou aqui com o Jorge Brandalize, que é estudante da 5ª fase de administração empresarial aqui na UDESC ESAG, ele está indo para a 5ª fase, né?
ele conversou com a gente sobre a experiência de ter feito uma das disciplinas do curso em inglês no semestre passado, né? Nós estamos com as inscrições abertas para disciplinas aqui no próximo semestre, né? Para quem quiser fazer. E ele falou também um pouquinho sobre a oportunidade que ele conquistou agora também de fazer um intercâmbio no próximo semestre nos Estados Unidos, da Universidade do Norte da Flórida, e o quanto essa experiência da disciplina em inglês o ajudou. Jorge, muito obrigado pela conversa aqui, obrigado por ter participado do podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Carlito. Gostaria só de reiterar mesmo, pessoal, prestem atenção nessa oportunidade, considerem mesmo. Eu fiz essa matéria nesse último semestre e já estou considerando fazer uma outra. Acho que a matéria do professor Marco é uma matéria muito boa, mas acredito que todas as matérias são lecionadas por professores extremamente competentes e que vão ajudar a pessoa tanto a desenvolver o inglês quanto a desenvolver outras capacidades. Então, como eu falei, eu já estou dando uma olhada em outras matérias e eu acho que é muito válido para todo mundo, pelo menos dar uma olhadinha, dar uma olhada no currículo, dar uma olhada nos horários, ver se encaixa e tira um tempo para fazer essa matéria, porque vai ajudar e vai ajudar muito. Muito obrigado pela oportunidade. E se você é estudante de graduação de qualquer curso da UDESC e quer ter a mesma experiência que o George, as inscrições estão abertas para disciplinas em inglês. Quem já é formado, desde que seja em um dos cursos da UDESC ESAG, também pode. Lá no Instagram, @intercâmbiopodcast, tem um link na bio com mais informações e como fazer a inscrição, que é feita pela internet e de graça. Ou então acesse udesc.br/ESAG, que a informação e o link de inscrição estão lá também. Não deixe essa oportunidade passar, hein? As vagas são limitadas. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e também do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbiopodcast, tudo junto, e dá um oi pra gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbiopodcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.